Henker que vive duas vezes, capítulo 200. Merda, o que é tudo isso? Merda. Éder e Emerá não conseguiram se controlar no contínuo ataque das espécies demoníacas. Eles eram fortes o suficiente para destruir facilmente as espécies demoníacas, mas tais habilidades não eram suficientes para lutar contra um número como este. Além disso, o fogo que dezenas de dinossauros ceratopsianos expeliam impedia-os de se moverem. Há algum tempo, o chão em que estavam ficou mole e seus pés continuaram a afundar nele. Por causa disso, eles tiveram que usar sua energia para esticar os pés enquanto combatiam as espécies demoníacas ao mesmo tempo. Mas havia outra coisa que os deixava loucos. Foi o veneno do diabo que saiu da carne e do sangue das espécies demoníacas. O veneno do diabo não era perigoso apenas para as espécies dracônicas. Uma vez envenenado, ele tinha a capacidade de atrapalhar sua santidade. Foi extremamente doloroso para eles. As espécies demoníacas continuavam ejetando veneno do diabo, então eles estavam em perigo. O chão continuou a afundar e o fogo cobriu o céu. Ah! Emerá estava realmente prestes a enlouquecer. Ela não tinha pensado que algo assim aconteceria quando decidiu ultrapassar a barreira. Ela estava ansiosa desde que eles passaram pela barreira sem muitos problemas. Mas estava confiante de que Bran não poderia fazer nada com eles. Ela havia liberado recentemente um novo poder e seus subordinados podiam controlar a santidade. Mas com o ataque contínuo das espécies demoníacas, sua santidade estava secando constantemente. E ainda por cima havia uma força invisível que estava tirando a sua santidade. À medida que o cansaço a dominava, sua mentalidade estava no nível mais baixo. Você foi exposto a Cars, Confusion. Você está passando por extrema confusão. Você foi exposto a maldição, medo. Você está sentindo um medo extremo. Sua santidade e poder sagrado que foram tomados foram usados no círculo mágico. E as árvores demoníacas foram influenciadas pelo círculo mágico, derramando espécies demoníacas mais fortes e dinossauros ceratopsianos. Era um ciclo que só terminaria quando eles morressem. E ela não sabia o que Bran estava fazendo, mas podia sentir o cheiro de um demônio dentro do círculo mágico. Ele pode estar tentando invocar um demônio usando-os como sacrifícios. Só então Emerá foi capaz de perceber que coisa fútil eles haviam feito. Isto foi uma armadilha. Uma armadilha para secá-los e matá-los. Você não seria capaz de romper com força bruta. Era um nível que um comandante dos clãs seria capaz de atingir. Não assim. Isso não pode continuar. Emerá mordeu o lábio. Sua pele branca e pura já estava preta e um de seus olhos estava derretendo com o veneno do diabo. Ela queria dizer a seus subordinados para escaparem. Quanto mais eles se reunissem, menos amplitude de movimento teriam e mais expostos ficariam ao veneno do diabo. Se eles estivessem todos juntos assim, eles morreriam. Talvez fosse melhor que todos estivessem sozinhos. Mas mesmo que fizessem isso, o futuro não mudaria. Não, eles seriam misturados ao ciclo das espécies demoníacas e dos dinossauros ceratopsianos e seriam comidos. O que eles deveriam fazer? Mesmo que ela quisesse pedir ajuda, a comunicação com o exterior foi interrompida no momento em que entraram na barreira. Ela não sabia o que fazer. Mas pensando que ela precisava abrir um caminho de alguma forma, ela espremeu o que restava de sua santidade. A principal prioridade era escapar daqui e deixar os outros saberem do perigo aqui. Pessoas olhando para ela, ela estava com medo disso, mas ainda assim era melhor do que perder a vida. Mas ela não teve a oportunidade de usar seu poder. Ela sentiu algo frio nas costas e uma lança branca perfurou seu peito. Puck. Cook. Aê, então, o que? Emerá forçou a cabeça para trás com uma expressão incrédula. Seu irmão gêmeo, Éder, olhava para ela com um sorriso frio. Seus subordinados tentaram chegar até ela, mas estavam presos no ciclo das espécies demoníacas. Luz branca, isso deveria ter sido decidido pelo Senado. Como você conseguiu isso? Perguntou Éter. Menor que luz branca, maior que. Foi o poder que foi tirado de seu pai antes que sua família fosse separada da sociedade. E você não teria tentado me apunhalar pelas costas com isso, no final? Se eu não fizesse algo assim, você teria me machucado. Irmã má. Emerá cerrou os dentes. Era verdade que ela estava planejando matar Éder para calar a boca depois que o dragão humano fosse capturado. Seria melhor ficar com toda a honra para si. E ela esperava que Éder estivesse pensando a mesma coisa. Mas desde que eles pousaram nesta situação, ela liberou seu poder oculto e pensou que Éder não seria capaz de esfaqueá-la pelas costas. Éder provou claramente que ela estava errada. Seus olhos frios brilhavam de ganância. Emerá cerrou os dentes. Se eu morrer, você também morre. Não, eu viverei. O que? Irmã, é tudo graças a você. De repente, uma imagem branca apareceu na testa de Éder e se dividiu em um símbolo estranho. Era um símbolo de 3 círculos com um triângulo que tinha um olho no meio. Emerá ofegou. Era um símbolo que ela nunca teria imaginado. Foi inimigo de longa data dos Elohim. Você. Tudo no mundo pertence ao grande Deus. Éder estendeu a mão e apertou ainda mais as cabeças de Emerá. Aqueles que tentam pegá-lo, se separam. Antes que Emerá pudesse gritar, seu corpo se espalhou, começando pela cabeça.
Foi uma morte que aconteceu antes que alguém pudesse impedi-la. Embora Éder tenha matado sua irmã gêmea, ele nem piscou. Um portal amarelo se abriu no céu e, abaixo dele, 3 pessoas apareceram. Era difícil dizer quem eles eram porque todos cobriam o rosto com mantos. Mas no momento em que os viram, os rostos dos subordinados de Emerá ficaram cheios de choque. A estranha energia ao redor deles estava piorando os efeitos do veneno do diabo. Exército do diabo. Mas como se o choque não fosse nada, Éder se ajoelhou e se curvou. Saúdo os bispos. Um grito silencioso se espalhou pelo ar. Os bispos do exército do diabo. Os maiores executivos haviam chegado. Era impossível para um mero membro dos Elohim chamá-los. Mas os 3 bispos assentiram silenciosamente como se estivessem esperando por isso. Um deles com uma túnica preta se aproximou. Era impossível dizer se era um homem ou uma mulher. O corpo. A testa de Éder tocou o chão. Desculpe, ainda não consegui. Nada que possamos fazer. O bispo estalou a língua e acenou com a cabeça para os outros 2. Varre-os embora. Os 2 bispos que receberam ordens começaram a avançar. Ao fazerem isso, as espécies demoníacas e os monstros ceratopsianos foram varridos. O veneno do diabo e a neblina não os afetaram nem um pouco. Então, o bispo de manto preto virou a cabeça. Era uma área completamente vazia. Mas seus olhos frios olhavam atentamente para ela. Brahma, acabou a brincadeira. Não. Galiardi estava fugindo para um lugar seguro com Sesha. Mas Sesha fez uma pausa repentina e agarrou com força a manga de Galiardi. O que há de errado, Sesha? Sesha estava tremendo. O suor escorria pelo seu rosto pálido. Bran está em perigo. O que? Os olhos de Galiardi se arregalaram. Ele sabia que tudo o que Sesha dizia era algo para prestar atenção. Sesha tinha uma habilidade sensorial que os outros não tinham e era extremamente precisa. Era uma habilidade que ela tinha desde o nascimento, uma habilidade que a maioria das espécies dracônicas e dragões humanos não possuíam. Bran disse que isso pode ser semelhante a uma característica de previsão. Mas Galiardi não foi capaz de acompanhar o que Sesha disse imediatamente. O que os inimigos queriam era Sesha, não Bran. No entanto, Sesha gritou urgentemente com a voz trêmula. Por favor. Os olhos de Bran ficaram maiores enquanto ele segurava o livro de Mercúrio nas mãos. Eu calculei mal. A chegada do exército do diabo foi algo completamente inesperado. Principalmente os bispos. A maioria dos círculos mágicos criados aqui eram para os Elohim. Os arrogantes Elohim se recusariam a aceitar ajuda de qualquer pessoa. Mesmo que lutassem sozinhos, nunca fariam alianças. E, claro, eles não ousariam ser humilhados. Éder era membro do Senado dos Elohim. O fato de tal pessoa mudar para o exército do diabo por sua própria vontade era ultrajante. Mas isso já havia acontecido. E Éder foi extremamente respeitoso com os 3 bispos. Isso significava que ele era verdadeiramente leal a eles. Havia algo mais que ele não conseguia entender. A barreira deveria ter fechado depois que Éder e os outros entraram. Como esses caras conseguiram entrar? Não havia nenhum vestígio de quebra da barreira ou de alguém se intrometendo. Além do fato de terem usado Emerá como sacrifício, ele não entendeu nada. Ah bem. Bran fechou o livro de Mercúrio e levantou-se. Ele não conseguia lidar com os bispos enquanto estava sentado. E como eram 3, ele teria que usar toda a sua força. Ele olhou para a ampulheta que estava ao lado do seu cristal. Quando toda a areia de cima caiu para baixo, ele estava planejando ativar o círculo de transmutação. Parecia que teria que ser adiado. Não, isso pode realmente ser melhor. Se fossem pessoas com quem ele teria que lidar algum dia, era melhor acabar com isso agora. Seria um incômodo se eles entrassem quando a ativação do círculo de transmutação começasse. Os demônios provavelmente gostariam ainda mais se recebesse a alma de um bispo. Depois de organizar seus pensamentos, Bran estava prestes a abrir o portal para onde eles estavam. Mas então. Brahma, a diversão está aqui. No cristal, um dos bispos olhava diretamente para ele com um sorriso malicioso. Ao verificar o rosto do bispo, os olhos de Bran se arregalaram.